Tradutor. Otaquinho Lin despertar a habilidade olho da percepção estava fora de sua expectativa. Se ela treinasse essa habilidade, seus sentidos se tornariam tão fortes quanto o Papa do reino sagrado do Deus verdadeiro. Os sentidos do Papa podiam cobrir todo o reino e ele é quem está monitorando tudo o que acontece no reino sagrado. É por isso que a taxa de criminalidade do reino sagrado foi a mais baixa de todo o continente. Não há privacidade dentro do reino sagrado do Deus verdadeiro. Se o Papa era quem está usando o olho da percepção, então ele era onipresente em todo o reino. Portanto, se alguém dissesse uma palavra errada à sua religião, o Papa executaria essa pessoa imediatamente. Que habilidade terrível! Souta suspirou e disse, com isso, aquelas pessoas prestariam atenção em nós. Não é uma coisa ruim, mas não poderemos nos mover livremente com os olhos deles em nós. Lumili abaixou a cabeça e disse, usando essa habilidade, Lin viu Brian e Brando. Não sabemos se eles estão mortos, mas espero que estejam bem. Já enviei pessoas para buscá-los, mas Cluster foi levada. Ela viu aquelas pessoas indo para o noroeste-noroeste. Pode deixar comigo. Vou seguir o rastro deles. Acho que eles saíram rapidamente deste lugar por causa do ataque. Com isso, eles não vão apagar o rastro. Souta disse a ela. Até ele sairia apressadamente da área se sentisse a presença de um Lorde Monstro. Ele então olhou para Ursus e perguntou, então, o que aconteceu com seu pai? Pai. Ele nos protegeu. Quando Lin ativou o olho da percepção, os pecados capitais lançaram um ataque total contra nós, e meu pai nos protegeu. Se não fosse por ele, acho que Lin e eu não estaríamos mais aqui nessa hora. Lumilia respondeu em tom triste. Souta acenou com a cabeça. A lesão de Ursus não foi fatal, mas ele perdeu um braço. Para um lutador como ele, perder um braço diminuiria muito sua força de luta. Bem, não importa o que aconteceu no passado, ele ainda é seu pai. Sim, você está certo. Você deveria falar com ele e resolver tudo. Sim, se você tiver algum problema, pode me consultar. Sim, Souta virou a cabeça e viu Yuko indo em sua direção. Yuko foi ao lado dele e colocou a cabeça em seu colo. Ela estava pedindo a ele um cafuné. Ele sorriu e afagou a cabeça dela como sempre fazia. Ele sabia que Yuko trabalhava duro para apoiar Lumilia de acordo com seu pedido, então ele tinha que pelo menos recompensá-la. Lumilia, concentre-se apenas em um objetivo. Não deixe esse te incomodar. Souta disse enquanto acariciava a cabeça de Yuko. Souta olhou para as costas dela e se perguntou se ele deveria seguir o grupo que levou Cluster embora neste momento ou talvez mais tarde. Você vai me ajudar, Yuko? Uma voz suave escapou da boca de Yuko. Ela concordou com ele e o seguirá aonde quer que ele vá. Depois de meia hora, o resgate de outra cidade chegou. Eles ajudam os guardas da cidade a encontrar os sobreviventes nos escombros. Eles só podiam esperar que algumas das vítimas sobrevivessem, mas quase 90% das pessoas nos distritos 1, 2 e 4 estavam mortas. Foi um desastre. A movimentada cidade se foi. Os professores do Instituto Ladro que sobreviveram foram ajudar. Arrependimento, desespero, ódio e todos os tipos de emoção encheram o ambiente. Souta podia ver isso claramente em seus rostos. Ele tinha certeza de que essa notícia abalará todo o continente. Depois de muito tempo, um dos 3 portadores da calamidade apareceu e atacou um grande país chamado Reino Hebrei. Este foi o maior evento que aconteceu desde que Souta chegou ao mundo. Souta e Yuko deram a volta na cidade. Já que ele podia ver as almas usando olho de alma, ele poderia escolher qual alma ele iria coletar. Todas as almas dos pecados capitais e dos monstros fora da cidade foram para seu brinco. Se a alma de um civil for sugada em seu brinco, Souta desligará rapidamente sua habilidade colhedor de almas. Ele não deixou aqueles rostos familiares serem sugados por seu brinco. Os professores que sempre conheceu no instituto, o lojista que frequenta as crianças que sempre viu no parquinho. Todos eles tinham um sorriso no rosto, mas agora Souta podia ver a dor deles, então ele não colheu as almas das pessoas que lhe eram familiares. Só um pouquinho. Há uma parte dele que ainda é humana em seu coração.
E se isso sumir? Eu me pergunto o que vai acontecer com ele. Saia disse em voz baixa. Ela não conseguia imaginar o que aconteceria se Souta perdesse aquele pedacinho de humanidade em seu coração. Talvez ele matasse abertamente a todos e coletasse suas almas. Ou ele se tornará o inimigo do mundo. Depois que Souta terminou de passear pela cidade com Yuko, ele conseguiu atingir o limite de seu atributo de inteligência. Sua inteligência básica agora era de 1007 pontos. O efeito de aumentar sua inteligência base para 1000 era que seu poder mágico aumentaria em 1% para cada 100 pontos de inteligência. Isso significa que seu poder mágico aumentará em 10%, pois sua inteligência já estava em 1000 pontos. Ele só iria continuar a crescer junto com seu poder mágico. Atributo de inteligência não foi o único que aumentou. Como ele alcançou 1000 pontos na inteligência básica, ele pensou que deveria deixar os outros atributos melhorarem também. Por enquanto, ele se concentrará em melhorar seu atributo de força. Ele tinha 860 pontos como seu atributo base de força e aumentou em 60 pontos por reunir as almas ao redor da cidade. Se sua força atingisse 1000 pontos, seu dano físico aumentaria em 1% para cada 100 pontos em seu atributo de força. Souta e Yuko voltaram para a Legião e descobriram que as pessoas que Lumilia mandou já estavam de volta. Legião. Metade dos membros da Legião morreram nesta batalha. Além disso, o prédio havia sumido. Para construir sua casa, eles usaram uma grande quantidade de riqueza que ganharam com sua expedição. Mas ninguém esperava que não durasse um ano. O prédio. Ele poderia reconstruí-lo mais tarde, mas se um dos membros principais morresse, seria difícil substituir essa pessoa. Os membros principais eram a base da Legião. Se morressem, a Legião desmoronaria. É por isso que Souta não deixou nenhum deles morrer. Além disso, ele já estava pegado a eles. Você pode voltar agora, Yuko. Ainda tenho algo para fazer. Ele disse enquanto a mandava para um lado para descansar. Afinal, ele precisava da força dela em sua próxima missão, então seria melhor para ele se Yuko recuperasse suas forças. Ele então foi direto para a sala onde Brian e Brando estão depois de perguntar sobre seu quarto. Fora da sala, Yujin estava parado ao lado da porta com os braços cruzados. Ele abriu um dos olhos quando sentiu uma presença apenas para descobrir que era Souta. Como estão? Souta perguntou a Yujin. Pior. Você deveria verificar você mesmo. Yujin respondeu a ele. Ele se feriu quando lutou contra o oficial de 6 círculos e já podia andar, mas a condição de Brando e Brian era muito pior do que a dele. Ok, Souta franziu as sobrancelhas antes de abrir a porta e entrar na sala. Dentro do quarto, havia 2 camas. Brian e Brando estavam deitados na cama enquanto seus corpos estavam cheios de ferimentos graves. Além deles, havia 3 pessoas dentro da sala. Eles eram os curandeiros da Legião. Um dos curandeiros foi ao lado de Souta e relatou o estado dos dois. Brian estava inconsciente, mas seus ferimentos milagrosamente pararam de sangrar e isso o salvou de morrer. Sua reserva de mana foi danificada, mas a mana ainda estava saindo de seu corpo. Que diabos! Souta ficou chocado ao ouvir o relato da curandeira. Ele estava certo em tudo. Brian tinha algum tipo de poder dentro dele que era desconhecido para ele. Somente se Souta soubesse que Brian lutou contra um poderoso Rank A sozinho e derrotou aquele Rank A. Quando Souta lutou contra Randolph antes, ele teve que usar todos os seus trunfos, exceto para o modo alma de sangue. Isso fez ir de igual para um Rank A como Randolph. Mas a façanha de Brian foi incrível. O próximo foi Brando. Brando estava consciente. Ele virou a cabeça para Souta, no momento em que Souta entrou na sala. Souta ergueu a mão para o curandeiro e o impediu de relatar o estado de Brando. Não precisa. Posso ver que ele está bem agora. A condição de Brando era mais leve do que a de Brian, mas a habilidade estranha de Brian o fez se recuperar facilmente de ferimentos fatais. A partir da observação deles, levará alguns dias até que Brando recupere as forças. Felizmente, eles conseguiram resgatá-lo a tempo ou então ele teria ido pro saco. Dei desculpa. S. Souta.